Bom dia, família.nexus. Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de reflexão. Eu sou o Kairos e hoje vamos falar sobre a maior inevitável das verdades, a morte. Mas e se a morte não fosse o fim? E se uma promessa pudesse ser tão forte a ponto de te trazer de volta? E como encontramos alegria e propósito depois de perdermos tudo e todos que amamos? Hoje vamos ouvir a melodia do músico do Chapéu de Palha, o esqueleto cavaleiro que voltou da morte graças ao poder de sua Akuma no Mi, apenas para passar 50 anos sozinho em um navio fantasma. Um homem que vive para cumprir uma promessa feita ao amigo que ele deixou para trás há meio século. Vamos falar do Soul King, Brook. Sua jornada é uma lição comovente sobre o poder das promessas, a resiliência do espírito humano, ou esquelético, e a capacidade de encontrar a alegria mesmo na mais profunda solidão. A história de Brook é uma das mais trágicas de One Piece. Décadas antes de conhecer Luffy, Brook era um músico e capitão interino dos piratas Rumbar. Sua tripulação era famosa por sua música e sua alegria. E em sua jornada eles fizeram amizade com uma jovem baleia chamada Laboon, na entrada da Grand Line. Eles prometeram a Laboon que voltariam para buscá-la após darem a volta ao mundo. Essa promessa se tornou o norte de sua jornada, mas a tragédia os atingiu. Na Grand Line, a tripulação foi atacada e envenenada. Sabendo que iriam morrer e sabendo que o Brook havia comido a Yomi Yomi no Mi, a fruta da ressurreição, eles decidiram tocar uma última canção. Eles gravaram sua música favorita, Binky no Sake, em um tom ideal na esperança de que Brook, ao reviver, pudesse levar a canção para Laboon, como prova de que eles nunca a esqueceram. Um por um eles foram morrendo até que apenas o som do violino de Brook restou. Ele também sucumbiu. Sua alma voltou do outro mundo, mas se perdeu na névoa por um ano. Quando finalmente encontrou seu corpo, ele era apenas um esqueleto. Por 50 anos, Brook vagou sozinho no navio fantasma de sua tripulação, com apenas a gravação da última canção de seus amigos como companhia, assombrado pela promessa que não podia cumprir. O tema central de Brook é a promessa como âncora que nos mantém vivo mesmo após a morte. O que impediu Brook de enlouquecer ou de simplesmente se desfazer em pó durante 50 anos de solidão absoluta? A promessa Laboon. Essa promessa se tornou sua única razão de existir. Era a única coisa que o conectava a seu passado, seus amigos e um futuro possível. Psicologicamente, a promessa funcionou como ponto de foco externo, que o impediu de entrar em colapso sob o peso de sua dor e solidão. É um exemplo extremo de como ter um propósito, por mais distante que pareça, pode nos dar a força para suportar o insuportável. Sua personalidade excêntrica, suas piadas sobre ser um esqueleto, sua risada constante, não são sinais de que ele não sofreu. Pelo contrário, são mecanismos de defesa. Uma escolha consciente de abraçar a alegria e o absurdo de sua situação para não ser consumido pela escuridão. Ele nos ensina que o humor pode ser uma das ferramentas mais poderosas de resiliência. Qual é a sua, Laboon? Qual é a promessa, o objetivo de longo prazo que te dá um senso de direção? O desafio é: desenhe um mapa da promessa. Escreva o seu objetivo principal no centro. Ao redor dele, escreva os pequenos passos e as promessas menores que você precisa cumprir para chegar lá. Ter um mapa visual do seu propósito pode te ajudar a se manter focado, especialmente nos momentos de névoa e dúvida, como os que Brook enfrentou. A jornada de Brook é novamente um exemplo poderoso da logoterapia de Viktor Frankl. Frankl acreditava que podemos encontrar sentido na vida mesmo através do sofrimento. Brook encontrou seu sentido no sofrimento da solidão ao se apegar à tarefa de cumprir sua promessa. Ele transformou sua tragédia pessoal em uma missão sagrada. Sua história também é uma exploração profunda do luto. Ele é literalmente um fantasma assombrado pelas memórias de seus amigos mortos. Ele carrega o luto em seus próprios ossos. Sua jornada com o Chapéu de Palha é sobre aprender a viver, e com esse luto não superá-lo, mas entregá-la a uma nova vida com novos amigos e novas alegrias. Ele nos ensina que é possível honrar o passado sem ficar preso nele. Além disso, a personalidade do Brook é um exemplo da terapia do humor. O uso do humor para lidar com situações traumáticas ou estressantes é uma estratégia de enfrentamento altamente eficaz. O uso do humor para lidar com situações traumáticas ou estressantes é uma estratégia de enfrentamento altamente eficaz. Ao fazer piadas sobre sua própria condição esquelética,
Brook assume o controle da narrativa de sua tragédia. Ele se recusa a ser apenas uma vítima. Ele se torna o comediante de sua própria existência absurda. O humor é uma habilidade que pode ser cultivada. O desafio é, na próxima vez que você enfrenta uma situação estressante ou frustrante, tente encontrar um pequeno elemento de absurdo ou ironia nela. Anote um diário. O objetivo não é rir do problema, mas criar uma pequena distância emocional dela. Como Brook, aprender a rir da absurdidade da vida pode ser uma das formas mais poderosas de manter a sanidade. A lealdade de Brook é tão eterna quanto sua existência. Na cena 1, vemos o encontro com Luffy. Luffy, ao encontrar um esqueleto falante, não reage com medo, mas com fascínio, e o convida imediatamente para a tripulação. Pela primeira vez em 50 anos, alguém não o vê como um monstro, mas como um amigo em potencial. Nos trazendo uma lição de que a aceitação pode vir dos lugares mais inesperados. Estar aberto a novas conexões, mesmo após o longo período de isolamento, é o primeiro passo para uma nova vida. Na segunda cena, vemos a luta contra Ryuma e a perda da sombra. A sombra de Brook é roubada e colocada no corpo de um samurai lendário. Sem sua sombra, ele não pode viver sob o sol. Ele passa anos tentando derrotar Ryuma para recuperar sua sombra, sem sucesso. Nos trazendo uma lição que às vezes nossas lutas representam algo mais profundo. A sombra de Brook é metaforicamente seu passado e sua identidade. Ele precisa recuperá-la para poder finalmente sair da escuridão e viver na luz novamente. Na terceira cena, vemos a música Binks no Sake, em Wall Cakes Land. Para roubar os poneglyphs de Big Mom, uma das piratas mais poderosas do mundo, Brook enfrenta Yonkou sozinha. Ele é derrotado, mas não antes de conseguir uma cópia das inscrições. Ele diz a ela que seu capitão Luffy será o homem que se tornará o rei dos piratas. Nos trazendo a lição que a lealdade a um novo propósito pode nos dar a coragem para enfrentar medos que antes pareciam intransponíveis. A promessa Labum deu a Brook a força para sobreviver. A lealdade a Luffy lhe deu a força para lutar. A jornada de Brook nos faz a pergunta mais antiga de todas: o que nos mantém vivos? O que nos faz levantar da cama mesmo nos dias mais sombrios? Para Brook foi uma promessa, uma canção, a memória de um amigo. Sua história nos ensina que não importa o quão pesado seja o nosso luto, sempre podemos encontrar uma razão para continuar. Ele nos mostra que a alegria não é a ausência de tristeza, mas é a escolha de rir e cantar, mesmo com o coração partido. Ele nos pergunta qual é a promessa que te mantém de pé. Então aqui vai um micro desafio para você. O desafio da cápsula do tempo musical. Pense uma música que nos define um momento feliz ou uma amizade importante em sua vida. O desafio é, ouça essa música. Enquanto ouve, envie uma mensagem para a pessoa associada a essa memória. Ou simplesmente escreva o que você sentiu. Como o diário de Brook, use a música como uma cápsula do tempo para se reconectar com as promessas e as alegrias do seu passado. E traga essa força para o seu presente. Brook é a prova viva ou morta-viva de que uma promessa pode ser mais forte que a morte. Ele nos ensina que o luto não é algo a ser superado, mas a ser carregado, e que podemos construir uma nova vida ao redor dele, sem nunca esquecer aqueles que perdemos. Ele é a melodia da resiliência, a harmonia da esperança. Enquanto sua promessa, cante sua canção, e nunca, jamais, pare de rir. Essa é a lição de Brook. Qual música te lembra de uma promessa ou de um amigo querido? Compartilhe nos comentários, porque aqui no Ponto Nexo é onde essas ideias se encontram. Um grande abraço e até a próxima. このひとときはいずれ訪れる冒険の始まりまでのほんのわずかなブレイクタイム。さあ、骨休め。よほほほほ。ラブーン。今度お前と会うときはたくさんお土産話をしてやれそうです。楽しみに待っていてくださいね。